eu falo assim, que a gente estava grande para ser pequeno e pequeno para ser grande. Isso é verdade. E daí, Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. É um podcast de empreendedorismo, mas não com foco só no glamour, que é a entrega final, que é depois que tudo deu certo. Nosso foco do programa é toda a história antes de dar certo. Eu, Emerson Gomes, representando a Bússola Consultoria em Gestão Empresarial, e Luiz Vacari representando a Love Burger. E aí, aqui hoje nós temos aqui o nosso convidado, Aguinaldo Gouveia, representando a empresa Veneza Gold. E aí, Guina, beleza? Tudo bem, gente? Tudo jóia para vocês aí. Guina tem uma empresa voltada a carnes nobres, itens e acessórios para churrasco, né? Isso. Só que a história do Guina, ela vem de outras áreas, ela vem de... toda essa história antes da Veneza dar certo, passa por outros segmentos, outros setores, né, Guina? Na verdade, a gente começou com a área de construção civil. Boa. Foi assim, há um tempo atrás eu voltei a estudar, depois de velho, né? Eu voltei a estudar, daí eu fiz arquitetura e urbanismo. Aí me formei, fui trabalhar na área. Aí, depois de 6 anos trabalhando na área, eu pensei em partir para o negócio próprio. Foi quando o César me ajudou, me incentivou. O César é quem? César Arada é o arquiteto que eu trabalhava com ele. Então você era CLT antes? E daí o César é um cara que eu falo que hoje é o mentor, que a gente conversa muito, é uma pessoa importante aí na minha trajetória. E daí a gente conversou bastante, daí eu falei, eu vou começar a tocar as obras por conta. E comecei a tocar as minhas obrinhas, aí começou a dar certo, o negócio começou a ficar bacana. Foi quando eu pensei em montar uma segunda fonte de renda, que daí eu já estava estudando, já estava em processo de uma segunda fonte, uma terceira, e estava em estudo. Foi quando o meu primo, que é o Paulo, que é o proprietário da Fazenda Veneza, que é onde tudo começou, a gente conversou e afinou as ideias. Foi quando a gente teve a ideia de montar uma loja aqui em Jundiaí. A ideia inicial era montar uma loja piloto para transformar em franquia. E quem já conhece lá a loja percebe que ela tem um padrão já meio voltado para modelo de negócio, já tem franquia. Pronto já. E só que no meio disso tudo aí, muita coisa deu errada, né? Na verdade, nada é fácil, né? Tem muita gente que acha que você vai abrir a porta e sucesso. Mas não é assim, Guina? Não é assim. Nossa, encerramos o programa. Acabou aqui. Eu pensei que era fácil empreender, não é tranquilo? É difícil. Outra coisa que eu falo a gente tinha que ter estudado melhor o negócio, ter feito um plano de negócio melhor do que a gente fez. Então a gente meio que acabou se aventurando, vamos dizer assim. Mas depois que você encara, que você entrou, você não pode parar mais, né? Então a gente teve que ir ajustando as coisas, arrumando. Muita coisa que a gente contava com a empresa, a gente acabou ficando sem esse apoio. Então a gente começou a ter que se virar por conta própria. Se virar nos 30, né? Se virar nos 30, Porque assim, a estrutura que ele tem lá é uma estrutura muito boa dele. E quando a gente conversou, quando a gente pensou nessa parceria, nós acreditamos que a parceria da parte dele ia ser maior, vamos dizer assim, fosse contribuir com a loja de uma forma melhor. Mais efetiva, né? E daí não aconteceu. E quando a gente viu, a gente já estava com o prédio alugado, a gente já tinha comprado os refrigeradores, mobiliário, então já estava com o negócio bem encaminhado, daí não dava mais para parar. E quando você monta, muita gente acha realmente que o negócio é fácil, que você vai abrir e o sucesso vai acontecer do dia para a noite. Não é difícil, teve coisa que a gente está acertando até agora, a gente está com 11 meses a loja aí, o ano que vem a gente vai para o primeiro ano de loja. Então a gente apanhou bastante nesse período aí, a gente investiu bastante na loja também. Então tem muita coisa que no meio do processo a gente teve que corrigir. E vai ter que corrigir ainda muita coisa, né? Eu acho um conceito interessante que o Guina falou agora aqui, né? Do aventureiro, né? Ser aventureiro. E que eu costumo falar que é diferente de você ter um empreendedor e o aventureiro, né? O empreendedor, o cara, ele já tem tudo certinho, tem o plano de negócio. Muita gente às vezes começa sem plano de negócio. Sem plano de negócio. Uma experiência anterior,
Eu tentei fazer um negócio sem plano de negócio e não deu certo. E, né, logicamente, depois eu falo que eu era mais aventureiro do que hoje empreendedor. Né? Mas nada que te impeça de ir ajustando as suas peças no caminho, como você está fazendo agora. Né? Claro, eu falo que todo dia a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa. O fracasso, na verdade, nunca é fracasso, né? Não. O fracasso é assim, que é a experiência que você começa depois do fracasso, você não está começando do zero, né? Você está começando você já tem uma bagagem da experiência do fracasso que você já tem. Né? O que eu acho que o Guina tem de bacana, que é um perfil muito de empreendedor, é um cara inquieto, né? O empreendedor é inquieto. Sim. Porque o empreendedor, ele quer o diferente, ele quer fazer aquilo rodar, mas só que mesmo vendo aquilo rodar, ele já está pensando um próximo passo. No próximo passo. Então, quando o Guina fala assim, olha, eu tinha lá uma fonte de renda, mas eu queria uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda, uma quarta fonte de renda. Então, você pode ver que grandes empresários, eles não tendem a ficar parado no mesmo modelo de negócio. Tem um ovo só numa cesta, né? Todos os ovos numa cesta, né? Porque é justamente isso, né? Quanto mais você distribui o empreendedorismo para várias fontes, para vários mercados, mais você tem a chance de, primeiro, dar suporte para um negócio, né? Sim. Que de repente é muito cíclico, né? A gente é muito de ambiente. E segundo ponto, que é aquela coisa da motivação pessoal, né? Novos projetos, você sabe disso, né? A gente não pode ficar parado. Todo projeto novo gera desconforto e no desconforto se aprende. É igual você jogar um peixinho no meio dos tubarão lá, né? Você tem que. Olha que frase boa, né? No desconforto é que a gente aprende. No desconforto é que a gente aprende. Com certeza. Porque quando você passa a empreender, eu já tive franquia que a gente acabou vendendo por uns problemas aí, por conta de funcionário, a gente acabou se desfazendo da franquia. Aí depois a gente partiu para a Gouveia, aí veio a Veneza. A Veneza hoje, eu falo que é uma das empresas que hoje está tomando o maior tempo da gente, é a Veneza. A gente ainda está acertando a empresa, começamos a ter resultado agora, de um tempo para cá, mas empreender é aprender todo dia. Eu falo que a gente tem a oportunidade de aprender todo dia. Com outras pessoas, né? Guina, conta um pouco mais da Veneza, então, assim, o que ela oferece, quem que é o público que a empresa tem, fala um pouco dela. Tem carne de jacaré, tem carne de crocodilo, então, aí que tá. Dundee, carne de crocodilo, no início era a gente ia ter carne de jacaré, javali, avestruz, isso tudo no formato inicial era para ter na loja. Só que a gente começou a ter problema com o fornecimento de produto, inclusive até da nossa própria carne. Sim. A empresa Veneza, na verdade, é o nome da fazenda do meu primo, ele é criador de gado. Ele é criador de gado há muitos anos. E ele tinha o Nelore, ele tem ainda o Nelore, tem o Angus, então ele tem vários tipos de gado. E quando montou a loja, que era para ser o Black Angus, que é o carro-chefe da loja, era para vir outros tipos de carnes exóticas e tal. Isso foi um problema também que a gente teve que mudar durante o percurso. O público-alvo hoje é homem acima de 35 anos, que é a pessoa que vai lá e consome, né? O jovem raramente entra na loja para comprar nosso produto. Mas além das suas carnes, eu tive o prazer de estar na sua loja, acho que foi o que um tempinho atrás, né? Umas 2 semanas atrás. Eu tive o prazer de estar lá e ver assim que você não tem só carne, não é uma casa de carnes, né? Não. Você tem um deck lá para pessoas poderem sentar, lá. Cervejas. E o que mais me encantou lá, porque eu gosto, hoje eu não estou tomando. Você está fazendo mas eu gosto para a câmera. Eu gosto. E lá você tem uma carta de cervejas. Uma carta de cervejas lá que é maravilhosa, né? Além dos cortes lá. Vinhos, né? Vinhos também, né? Então vinho, você tem uma casa bem completa. Não é uma casa, carne, não é um açougue, vamos dizer assim. Não é um açougue, E é bacana, porque nesses eventos aí o pessoal às vezes vai para participar do evento, tem gente que vai participar e nem conhecia a loja. Sim. E no final acaba agregando, no ticket médio aumenta, porque no final acaba comprando produto da loja. Um chopp, uma cerveja, né? Tanto que um dos principais, né? Conheço o Guina há um tempinho aí e sei de toda a estrutura, né? Além da gente trabalhar em parceria. E um dos problemas que a Veneza tinha de início é que apesar de estar num excelente ponto aqui em Jundiaí, né, Guina? Que é a Avenida 9 de Julho. 9 de Julho, é a principal avenida da cidade para entretenimento, até para negócio, né? Se a gente for pensar. E mesmo nessa situação, pouca gente conhecia. Porque apesar de estar bem localizado, Sim. não era... tem um player, uma loja muito famosa lá,
que puxa toda a atenção, só que às vezes não dá atenção pro Boulevard, né, Guilherme? Porque essa loja aí específica, ela já fez um estudo lá e ali era um ponto bom. Então, isso também ajuda no nosso ponto. Até a sequência do drive deles acaba ajudando a gente lá. Isso é outro tipo de pesquisa que a gente fez no plano de negócio. A gente tinha visto um outro ponto um pouquinho para frente daquele, acabou não dando certo por conta de aluguel, então a gente teve que recuar ali. Então isso tudo aconteceu várias coisas, por isso que eu falo, não foi... Isso é um ponto importante, Guina, que você está falando de negócio, né? Que é uma coisa que a gente sempre comenta. Quem quer empreender, você não pode pensar só no seu negócio. Pô, mas minha ideia é genial. Tá, mas e aí o ponto? Às vezes o ponto ele é tudo para você dar certo ou não. Né? Ou vamos dizer, não é tudo, né? Mas ele é um ponto-chave para que dê certo. Porque às vezes, né? É um ponto-chave. Né? E para que dê certo o negócio, porque às vezes você tem um bom negócio, né? Você tem uma boa loja. Aí, pô, o cara passa, ele olha e não tem onde estacionar. Eu não tenho como parar para comprar. Aí o cara passou, perdeu a oportunidade. Né? E vocês estão ali num local que é um boulevardzinho, né? É um mini boulevard ali de onde está o BK, né? O BK ali. E entrou, você tem um monte de estacionamento lá. Tem estacionamento. É um lugar gostoso ali. É um lugar que é fácil acesso, tem estacionamento, tem segurança. É um lugar privilegiado. Eu falo que ali é um lugar bacana. A gente tem aquela área verde ali pro lado de fora que é o deckzinho, A gente consegue montar as mesas lá, fazer os eventinhos. Sábado a gente fez... Tem som também, né? Tem música? Sábado a gente fez um evento legal pra caramba lá. Eu fico feliz assim porque faltou mesa, né? Então eu vejo assim que a escassez da mesa pra mim é o sucesso do negócio. É um ponto super positivo, né? Então deixa a gente feliz. Quando o cara vai embora porque a casa tá cheia... eu tento pegar, né? O cara volta, ainda tento pegar. Não, mas eu falo assim... É legal isso aí, porque é igual a gente volta a falar de novo, né? Que eu tô frisando isso daí, mas no começo a gente vê a casa vazia, você tem as mesas lá e não tem... Você tem uma estrutura montada e não tem o público, né? A partir do momento que você abriu a porta, você já tá devendo dinheiro, né? Já estamos devendo dinheiro, com certeza, cara. Você vai fazer um evento, você já sai devendo. Você sai negativo. Você já sai negativo. Sai negativo. E aí você fica ali fazendo de tudo para que você possa, pelo menos... chegar no ponto de equilíbrio. Ter o equilíbrio, né? O que vai para cima... Mas eu vou te falar, todo novo negócio, ele não é... nem nesse nosso programa aí que é Desestruturando Sonhos, né? A gente tá mostrando a real do empreendedor. Lógico que quando você abre um negócio, o sonho é que a gente abra e já esteja lotado, que tenha fila de espera, né? Mas isso demora um certo tempo, até mesmo para as pessoas conhecerem, sentir confiança. Existe a concorrência, né, Guina? Então a concorrência do Guina lá na Veneza não é somente pensando a compra das carnes, acessórios de itens para churrasco. Mas quando a gente fala de evento, tantas outras opções que a pessoa pode direcionar, que você sofre com isso aqui também, né? Sim. Você não é a única hamburgueria aqui da cidade, então logicamente que... Hoje hamburgueria e barbearia é o que mais tem aí na cidade, né? Então, antigamente... Muita coisa, antigamente a gente falava que era igreja e boca de fumo, né? Agora é hamburgueria. Agora hoje é hamburgueria e barbearia. Barbearia. Só que assim, tem um concorrente, mas o concorrente, volta a falar, uma outra frase, né? O concorrente também deixa a gente inquieto. Porque ele se move. Então, cara, exatamente, ele faz você se mexer também. O que seria da Lamborghini? O que seria da Ferrari, aliás, se não fosse a Lamborghini? O que seria da Nike se não fosse a Adidas? Né? O concorrente, eu falo que ele faz você sair da inércia. Claro. Porque senão, né? E é isso que a gente hoje tem tantos telefones bons, produtos bons. Porque, o cara lançou aquilo, a concorrência já vem querer imitar. Você já tem que estar na frente. Né? Então o cara tem que pensar sempre à frente. Né? E o ser inquieto, por exemplo, no caso da Veneza, eu vejo que também está em mudar um pouquinho, né, Guina? Porque até pouco tempo atrás ficaram muito focados na venda da carne, dos acessórios, e acabaram não percebendo o deck que vocês têm lá, né? E quando a gente mudou, quando a gente passou a entender isso aí, que é outra mudança, você vê que é uma mudança extremamente positiva. E, na verdade, é igual a gente estava falando, a gente vai montar um negócio, a gente acha que aquele negócio é o ideal para a gente, mas o negócio, na verdade, não é meu, né? É do meu cliente. Então, eu tenho que fazer o lugar para o cliente. Exato. Então, essas adaptações que a gente está fazendo lá é pensando no cliente. E está dando certo, graças a Deus. Essa coisa de falar que o empreendedor não tem chefe é mentira, né? Mentira, é o cliente. Quem que é teu chefe é o cliente, cliente, né? O teu cliente sempre vai ter seu E pensar que vai ter horário, né?
Porque quantas vezes, né, o empreendedor tem que acordar de madrugada para acertar uma coisa com o fornecedor, tá no meio do almoço, daí acontece alguma coisa, tem que correr, né? Então o empreendedor, ele tem entre aspas, esse sofrimento, mas é prazeroso, né? Porque acaba fazendo mas eu falo que assim, no começo é tudo mais difícil. Depois você vai encontrando maneiras, né? Porque assim, eu falo muitas vezes, quando eu comecei, eu ficava louco, às vezes 4, 5 vezes no mercado por semana. Então, no primeiro ano, eu comecei a diminuir. Eu ia 3 vezes no mercado por semana. Hoje, que eu tenho muito mais clientes, eu vou 1 vez no mercado por semana. E olha lá, só tem que ir uma segunda. Mas assim, é tudo questão de você ir se organizando. Né? Você como empreendedor, você vai crescendo, você vai vendo, você vai aprendendo, né? Vai tomando umas bordoadas que você vai falar, pô, isso aqui eu não quero mais, né? Acho que é importante citar a importância dos processos, né? Exatamente. É importante ter processo, porque se você tem um processo de compra, se você tem um processo de entrega, distribuição, um processo de atendimento ao cliente, um processo de... são rotinas necessárias. As rotinas são necessárias. Tudo é processo. Tudo é processo. Eu gosto muito de um programa, acho que é muito bacana. O rapaz, ele chama Marcos Lemonis. Ele é um empresário, é um programa americano que chama O Sócio. O Sócio, legal. Eu acho muito legal esse programa, porque assim, ele fala de 3 P's, né? Processo, pessoas e produto. Ele fala que toda empresa, qualquer que seja empresa, pode ser de cerveja, de celular, tudo, o que importa na empresa é o processo, as pessoas e o produto. Se você tiver esses 3 pilares aqui, essas três bases, né? Esse tripé aí funcionando, qualquer empresa roda bonito. Funciona bem. E quantas vezes, né, o empresário, às vezes, eu costumo contar, né? Teve um dia que eu fechei um orçamento com um cliente só porque eu provei que ele tinha condições de me pagar se ele melhorasse um processo. Né? Virou um restaurante. O restaurante não tinha um processo para entregar sachê. Cada um chegava a pedir um salgado lá, tinha hora que vinha 5 sachês, 3 de maionese, 2 de mostarda, 2 de maionese, 2 de ketchup. É tão simples, né? Eu comecei a fazer a conta, se ela colocasse um processo de uma entrega mínima, pontual, ela ia economizar no mês o que dava suficiente para me pagar. Como faz o McDonald's, né? Exatamente. O McDonald's te dá um de cada, 2 no máximo. Se você pedir mais, ele te dá. É processo. É 2, 1 e só. É a mesma forma de pagamento. Exatamente. Você não pode dar chance de crédito. É débito. Já pede débito. É débito, você né? pode pedir crédito. Pix ou débito? Pix ou débito, Se a pessoa falar crédito, tudo bem. Tudo bem. Exatamente. Porque você já está tendo a chance de receber ali, então... Pagando taxa menor, pagando taxa menor e no outro dia. Mas você sabe que isso se chama, é um gatilho mental que é escolhas dentro do que eu quero. Sim. Porque a pessoa tem que se sentir autônoma de fazer a decisão dela. Todo mundo quer tomar a decisão, né? Só que às vezes a pessoa ela é indecisa, ela tem medo. Então se você como empreendedor, você como bom negociador, você dá a escolha para a pessoa, mas dentro daquilo que você quer, só o fato dela estar decidindo, já deixa ela feliz. Já deixou ela feliz. Chega pro indeciso e oferece uma mesa cheia de pote de sorvete com vários sabores. Você vai matar o cara. Vai rodar. Porque você fala assim, você tem 18 sabores aqui, escolhe 3. Mas cara, eu acho que isso. Hoje, por exemplo, você entra na Netflix. Exato. As pessoas passam mais tempo escolhendo filme do que assistindo. Então isso gera em certas pessoas uma angústia, porque ela não consegue decidir o que ela quer. Então na hora que você dá a decisão para ela, assiste esse filme. A pessoa vai lá e assiste aquele filme. Ou toma aquela carne. Ou aqui a gente também, com certeza lá, o que você me indica de cerveja? Vou comer uma carne, o que você me indica de cerveja? O que você indica, você vende. O que indicou, vendeu. O que indicou, vendeu. Porque o cliente ele chega, ele quer uma indicação sua. Você fez uma campanha aqui de cerveja artesanal assim. Sim. Entendeu? Se você oferece para a pessoa, fala assim, combina tão bem com esse lanche, a pessoa fala assim, vou considerar. Exato. Vamos fazer. Exato. Você quer vender mais uma coisa que está no açougue, às vezes lá... Cara, isso aqui. Tem que porque quem é o especialista, né? Normalmente a pessoa ela tem um outro gatilho mental que é a pessoa seguir aquela pessoa que tem a autoridade. Então, se você é o dono do açougue, o dono de uma hamburgueria, se eu não souber te indicar um lanche que você tem preferência, e se você não tiver saber uma carne que eu falo, eu te dou dicas, você, vai nessa aqui que você vai gostar. Né? E tem que ter autoridade, né? Porque você vende mais, né? Dessa forma. E sabe que puxa um outro gatilho, que é a lei do menor esforço. Sim, quando você antecipa a pessoa e fala assim, olha, esse lanche combina com tal cerveja, a pessoa fala assim, beleza, não tive que pensar. E você vende mais, né? Entrega mais e o cara fica mais satisfeito. Com certeza. Guiná, como nem tudo é flores, e a gente já viu aqui que a vida do empreendedor não é fácil. Não é fácil. Conta pra gente algum perrengue, alguma história que
você teve ali na Veneza ou qualquer outro projeto, que fala assim, puta, isso aí é a vida do empreendedor que ninguém conhece? Cara, então já passei cada uma ali também, viu? Eu falo assim que o pior perrengue nosso lá foi falta de mercadoria. Putz. Às vezes quando você faz a primeira compra, a geladeira tá cheia, tudo é bacana, tudo tá legal. Quando você começa a vender, que você precisa do produto e o produto não vem, cara, é desesperador. Porque o cliente pede, você precisa ter o produto e às vezes você não tem o fornecedor ou o fornecedor não consegue te atender. Isso é difícil pra caramba, cara. Eu vejo que isso é uma das coisas mais difíceis que a gente passa lá. Mas hoje você tem uma boa rede de fornecedores ali. Agora sim, mas no começo não. A gente estava praticamente... A loja era só Veneza. A gente só tinha a marca Veneza. Aí quando o negócio começou a virar, que você começa a entender que é o cliente que faz a loja, não você, a gente começou a perceber a necessidade de outros produtos, de outras marcas, por conta do cliente. Daí foi quando a gente começou a migrar para outros fornecedores. Sim. Daí a gente começou a ter outras marcas lá para poder atender o cliente. Mas essa transição, quando você tem uma coisa direto lá, você tem a sua marca lá junto com o pessoal lá, tudo é mais fácil. Eu preciso disso e a coisa acontece e chega. Quando você precisa do mesmo produto com outro fornecedor que você está começando agora, a sua linha de crédito é pequena, no começo as compras são pequenas, o prazo de pagamento é curto, então isso daí dificulta muito no começo. Em qualquer setor, não é só não é da carne, não. E você, na verdade, é um aprendizado, né? Porque às vezes a gente fica refém de um único fornecedor e a hora que a gente bate lá, o cara não tem, a gente fica sem chão. Fica sem chão, Aí a gente fica meio E aí você fica desesperado e muitas vezes você acaba aceitando coisas ruins, né? Porque pagando você tem que caro. Pagando mais caro, aceitando coisas ruins porque você está no desespero, você não tem, né? Você não tem a carta na manga para tirar, né? Isso é... Mas sabe que uma boa coisa pra gente citar aqui é que a vida não é perfeita e vai acontecer muita situação que a gente vai errar. Com né? certeza. Então a gente fala assim, o empreendedor é perfeito. Não é perfeito. Imagina. As marcas são... Até hoje, você aqui, o Guina lá na Veneza, eu na Bússola, tem horas que a gente, erra. A gente erra, faz uma escolha errada e tal. Só que a grande questão é o quanto a gente é capaz de aprender com aquilo que a gente vivenciou. Então, se naquele dia, vou dar um exemplo seu aqui, se naquele dia, por uma situação qualquer, faltou queijo. Nossa, já aconteceu, né? Já aconteceu. Daí começou a operação, fez uma previsão de demanda, essa previsão de demanda foi muito acima daquilo que você esperava. Vai acabar o queijo? Vai deixar de atender o cliente? Não. Vai fechar as portas mais cedo? Não vai. Correndo e vai comprar. Só que daí você sai correndo e vai comprar. Vai pagar. Só que daí mais qual é o ensinamento? Vai pagar mais caro. E corre o risco de não ter o produto com a mesma qualidade que você tinha na casa. É isso aí. E é o pior. E pagar mais caro, não. Pagar mais caro tudo bem. Okay. Mas perder a qualidade é ruim. complicado. E o que a gente percebe, né, que, se a gente é feito de tentativa e erro, então que a gente possa fazer a tentativa, errar e acertar, mas quando a gente errar, que a gente possa corrigir. Claro. Né, para não errar mais naquilo. Sim. Eu costumo brincar assim, aceito o erro de qualquer pessoa. Erro novo. Erro novo eu aceito. Você nunca errou comigo nisso. Beleza. Vai errar na mesma coisa. De novo, né? Na mesma coisa, você... o mercado... Eu até costumo brincar, né? Não é a gente que manda no mercado, é o mercado que manda na gente. Então você tinha uma ideia de... eu quero oferecer tal tipo de serviço, tal tipo de produto. Mas o mercado vai direcionando você e vai assim, quero isso, quero isso. E você escolhe fazer. Só que daí, como você não está na sua ideia original, você vai errar. A grande questão é o empresário que não aprende. Sim. O empresário não aprende, ele fica batendo a cabeça ali, ele começa a justificar, e ele não percebe o quanto ele pode crescer se ele corrigir aquilo que ele já está errando direto, né? A demanda do marketing, né, ela é exatamente escutar o mercado, né? Exato. E traduzir para o mercado que o mercado mesmo está pedindo. Diferente de empresas antigas, né? As empresas antigas normalmente elas fabricavam uma coisa e vendiam goela abaixo, enfiavam um monte de propaganda. Ford era assim, vou te vender isso aqui. E aí os clientes ficavam, né? Agora, quando o mercado começou a escutar o que o mercado queria, né? O que as pessoas queriam, trazia para dentro e traduzia daquilo de forma de produto e serviço, que é a grande questão, né? E não é fácil. Não,
Eu falo que todo erro te dá a oportunidade de aprender. Exato. Falando em marketing, nós estamos passando pela terceira empresa hoje lá. Então a gente começou com uma, não deu certo, segunda, não é que não deu certo, não vou falar que não são bons profissionais, até são, só que não funcionou dentro do que a gente precisava, é isso aí. E daí a gente partiu para a terceira e começou a dar certo, a gente vê pelos números lá, isso é visível, né? Então isso tudo faz parte de aprendizado e processo, né? Então você teve que... Errou, corrigiu. Você tem o tempo de corrigir. Mas é o que eu falo. Todo dia, cara, eu falo pra minha esposa, eu falo pro meu irmão, que eu falo assim, todo dia, cara, a gente aprende alguma coisa. Sim. Então eu falo assim, na hora que eu tô indo embora pra casa, eu sempre faço uma autoavaliação. Como foi o meu dia? Boa. Foi bom? Meu dia foi bom. Foi ruim? Foi. O que eu fiz de produtivo? Onde eu poderia ter melhorado? Onde eu não deveria ter errado? Eu falo em tudo, desde das obras lá, eu falo que toda obra a gente tenta melhorar. Cada obra eu falo que tem que ser melhor que a última, melhor que a última. E na loja a mesma coisa. Então, todo dia a gente deve fazer uma autoavaliação e falar como foi o meu dia. Muitas vezes seria muito melhor se a gente fosse assim. Muitas vezes é positivo e muitas vezes você vai embora chateado, porque você sabe que você poderia ter produzido muito mais e não fez. E não fez, né? E por conta de quem? Minha mesmo. Eu falo, a culpa é sempre minha. Eu falo, a equipe é nossa. Quem é o responsável? Eu. A culpa é de quem? É minha. Mas você sabe que foi bom você citar isso, Guina, porque tem muito empreendedor que ele é excelente no que faz, mas ele não é excelente para negócio. É a brincadeira que a gente faz. Não é porque o cara sabe fazer pão, ele é um bom padeiro, e ele vai ser um bom dono de padaria. Porque ele precisa de ter outras habilidades para fazer um negócio girar. Então ele tem que ter gestão, principalmente, né? Gestão, processo, condução de pessoas. Isso é muito difícil. Que eu acho que é um dos principais. Na hora que você começa a crescer, eu acredito que é um dos principais pontos para que você possa ir para um outro patamar é você ter as pessoas treinadas. Certo. Porque assim, tem que ter a pessoa certa no lugar certo. No lugar certo. E assim, é o que eu sempre falo. A pessoa, às vezes, a gente buscar entender o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, e principalmente a gente assumir o nosso erro. Porque tem muita gente, às vezes, aponta só o dedo, né? E fala assim, mas a culpa é dele. Mas, viu, calma aí, você está liderando. Então, a culpa é de quem? A culpa é minha. Se você está liderando, né? Inclusive, até um trabalho que eu fui buscar junto com o Emerson. Né? O Emerson sabe, o Emerson também, né? Só falando de mentoria, né? O Emerson também está tentando fazer uma mentoria com a minha equipe, porque eu percebi que eu tenho problema às vezes, talvez, né? E não é errado. Não. O errado é a gente achar que você está certo e achar que aquilo não pode mudar. Então acho que a partir do momento que você entende que o erro é seu, você vai buscar uma mudança. Com certeza. Né? E isso é uma coisa mais importante, né? E assim, pessoas, quando a gente fala de pessoas, envolve um simples, que é o diálogo e o relacionamento. Então, como que eu vou atender bem o cliente? Se eu escutar ele. Se eu escutar bem o cliente, falar assim, olha, eu preciso disso. Se eu tiver em condições de entregar aquilo lá, ele vai estar feliz comigo. Com certeza. Colaborador, mesma coisa. Né? Se eu escuto a minha equipe... clientes internos e externos. Externos. Né? Então, é uma habilidade que tem que ter o empreendedor, que é esse gostar de gente. Ele tem que gostar de gente. Porque se a gente não gosta de gente, a gente vai atender mal o cliente. A gente não vai conseguir ser um gestor adequado para a nossa equipe. E é um reflexo, né? Se a sua equipe não está bem treinada, o reflexo do gestor é que vai sair para os seus clientes. E o cliente vai acabar sendo mal atendido, não volta mais, vai falar mal da empresa. Né? Por isso que a gente tem que colocar, eu falo principalmente no nosso segmento aí, que a venda, a gente tem que ter uma pessoa agradável, tem que ser uma pessoa que tenha liderança para ela assumir a responsabilidade. Isso é super importante, é o que eu falo. Uma vez a gente estava conversando, eu estava falando que, não da Veneza, da outra, eu falo assim, que a gente estava grande para ser pequeno e pequeno para ser grande. Isso é verdade, eu acho que é uma situação que acho que muita gente passa. Quando a gente estava nessa transição, é uma fase muito complicada também. E daí você precisa de pessoas, de liderança, para continuar o seu trabalho que você estava fazendo, dando sequência, para você poder se afastar daquela função e poder trabalhar mais com a cabeça. Eu falo que a gente tem que trabalhar mais com a cabeça e menos com o corpo. Exato.
Então a gente saber colocar a pessoa certa, que eu falo, a ferramenta certa para a função certa. Mas é difícil, a gente tem que treinar o pessoal. Muitas vezes a gente tem uma ideia da pessoa, a gente confia na pessoa, é uma pessoa que a gente gosta e não está fazendo o trabalho que tem que ser feito pela empresa. Exato. Então isso tudo a gente tem que pensar. E muitas vezes a gente acaba não enxergando isso. Às vezes é melhor escutar alguém de fora falar assim, você precisa trocar aquela peça ali porque não está legal. Então a gente tem que ter entendimento e falar, realmente eu estou errando, eu vou ter que trocar. Porque é difícil a gente assumir uma má contratação, porque eu falo que o pior prejuízo de uma empresa é a má contratação. Então quando você contratou errado, o erro é seu. Sim. Então a gente tem que assumir mais esse erro aí e ver o que a gente pode fazer, de repente mudar a pessoa de função e ver o melhor aproveitamento, não descartar de cara, né? Mas a liderança... Às vezes não é de ruim total a pessoa, não, né? Às vezes é só mudar. Está colocada num lugar errado. Você fez uma avaliação Exato. errada da pessoa, ela tem Exato. habilidades, ela tem ali o que oferecer, ela só está não está na função certa. Alocado em posição errada. Sim. Só que isso, né, essa maturidade de gestão é difícil, cara, porque é muito... Aceitar o erro. Mais do que isso, Guilherme. Exatamente. Aceitar o erro, e a gente vê que muito empresário, ele começa já com a corda aqui, ó, a água aqui na testa. Então, ele está ali, ele precisa de resultado rápido, porque de repente ele já investiu tudo que tinha. Né? Ele tem uma ideia de negócio, mas ele não tem a estrutura de conhecimento. E outra para contratar também. Capital de giro, fundos, não tem. Entendeu? Então ele precisa fazer, e às vezes para contratar, contrata toque de caixa, rápido. Tem o tempo hábil para poder realmente... E aí comete o erro. Só que daí, às vezes, qual que é a solução mais rápida e parece um pouco mais garantida? Desligar e contratar outro. Do que, de repente, trabalhar... Do que treinar, do que trabalhar essa pessoa, do que desenvolver. A liderança também é um desenvolvimento. A gente tem que desenvolver pessoas. E o turnover do mercado de alimentação, né, o mercado de serviços de restaurantes, é um dos gigante. maiores que tem. Né? Porque, assim, a pessoa às vezes não se encaixa. Você vai colocar a pessoa para fritar carne, por exemplo, fritar hambúrguer. O cara gosta, né? Porque quando a pessoa está precisando, ela aceita. Ela aceita qualquer coisa. Só que a hora que ela está 3 meses ali trabalhando, ela vê que ela não gosta daquilo, porque tem que limpar, lida com gordura, é quente e tal. A pessoa vai ficar insatisfeita, ela começa a te travar no seu processo. Né? Isso seja aqui, comigo ou qualquer outra área. Né? O problema é que é caro treinar, só que é mais caro você não treinar. Né? Fala assim, acho que era o Henry Ford que falava assim, se você acha que é caro treinar um funcionário, porque você não sabe quanto custa manter um funcionário não treinado na sua empresa. Né? Então, muitas vezes, tá próximo, né, de você e falar assim, é um investimento, né? Não é caro. Às vezes você treinar uma equipe, tudo é investimento. Tudo é investimento. E todo negócio é investimento. E se você não investir no seu pessoal, que é... O pessoal que é a tua cara, que é o mais importante. É o que responde pela tua empresa, é o teu rosto da Se a pessoa não fizer o que ela gosta, não adianta nada, cara. Vai ser uma pessoa mal-humorada lá que não vai trazer resultado nenhum. Nem para nós e nem para ele próprio. E o que é pior, né? O cliente, eu falo uma frase minha que eu falo para todo cliente meu: nenhum CNPJ tem que pagar pelos erros do CPF, né? Então, assim, o CNPJ tem que ter uma identidade, uma estrutura, tem que ter um padrão de qualidade. Ele não pode ficar à mercê daquilo que os CPFs que compõem aquela empresa têm. Então, você é uma pessoa mal-humorada? Ok, tudo bem, você tem o direito de na sua vida ser mal-humorado, mas o seu CNPJ não. Entendeu? Você é uma pessoa mais tímida, mais contida? Ok. Não, mas o legal de você criar uma empresa é porque você consegue criar uma identidade para ela, né? Porque tudo é criado uma identidade para a empresa, só que ela é inanimada, ela precisa de alguém para tocar. Agora, você pode criar até o jeito de ela se comunicar com os clientes, você pode criar do zero. Mesmo você sendo um CPF tímido, um CPF que não leva jeito com as pessoas, mas você quer uma empresa que seja extrovertida. E colocar pessoas na função correta para que esse formato, esse modelo de negócio funciona do jeito que precisa. Da forma que você quer. Exatamente. Ô Guina, na sua trajetória aí, principalmente com a Veneza, que tipo de parceria, quais foram as principais ajudas que você teve que foram fundamentais aí para esse crescimento, para toda a efetivação da marca Veneza? Eu falo que parceria nesse trajeto aí, a gente fala que foi fornecedores, que eu acho que é um dos principais.
o cliente é o mais importante de tudo. Eu vejo que sem o cliente você pode ter o fornecedor que você quiser, o produto que você quiser, mas eu vejo que nesse processo aí a gente teve a oportunidade de conhecer outras pessoas. O ED é uma pessoa que, não sei se vocês conhecem o ED, é uma pessoa bacana aí, a gente conversa bastante, e ele tem um grupo que a gente participa, e eu falo assim, que essas pessoas que são outros empresários, são pessoas que têm outro conhecimento em outras áreas, a gente passou a conversar e essas pessoas, né, passaram a fazer parte do meu negócio. Eu vejo assim que eles são extremamente importantes para o crescimento do nosso negócio. Quando você está sozinho, vamos dizer assim, você pensa de uma maneira. Quando você passa a andar com pessoas que estão no nível acima do seu, você aprende a trabalhar de uma forma melhor, você tende a melhorar, né? Sim. E essas pessoas, eu falo que ajudaram muito, né? No crescimento da loja, na troca. Você está participando, você vê como que funciona lá. Então essas pessoas foram importantes. Eu falo que fora o pessoal que a gente tem lá, que é fornecedor e cliente, que é basicamente a empresa, esse pessoal de fora ajuda com frequência a gente. E tem um provérbio que fala, né, que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Eu acho que é do ser humano, né? A gente é grupo, né? Eu falo que você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Então, se você andar com 5 idiotas, você vai se tornar o 6º idiota. Então, a gente falou isso de outras palavras, né? Quando você passa a andar com pessoas que estão um passo à frente, cara, a tendência é fazer você subir de nível. Então, eu acho que essas pessoas são extremamente importantes e está sendo importante nesse momento lá. Sabe o que é legal do que o Guina tá falando? A importância do empresário, do network, né? Total. Então o network ele é fundamental, porque se você está lá enfunado só na tua operação, volta a frisar, quando a gente fica muito braço da nossa empresa e não a mente dela, você começa a fechar a porta, né? Porque você só começa a enxergar aquilo que tem para fazer, aquilo que tem para fazer, aquilo que tem para fazer, e você não enxerga como prosperar. Você acaba meio que virando um escravo da tua própria empresa, né? E você não prospera, porque você não está vinculado ali a crescimento, a ver negócio, a ver mercado, a escutar novas ideias. Então, quando a gente fala de grupo de empresários, quando a gente fala de encontros, feiras, congressos, por que isso é importante? É só oba-oba? Não. É uma troca de cartão, é networking. É uma oportunidade de você oportunidade de aprender. Oportunidade de aprender e de fazer. Às vezes a oportunidade está lá. Bons negócios, e você tá preso, né? Você está ali preso na sua porque, nossa, está pensando no negócio. Não posso porque está aqui. Não, cara. Né? Às vezes a oportunidade está lá, só falta você ir até lá. Até ela, né? Às vezes E é muito engraçado, porque às vezes acontece mesmo, né, cara? Na maioria das vezes a oportunidade está lá esperando você. Mas uma outra frase, né? A oportunidade bate na porta, não libera a maçaneta. Então, exatamente. A oportunidade está na chegou porta. Ali, mas pelo menos abre a porta, né? Agora, a pessoa tá ali. De repente chega um amigo e fala assim, viu, vai ter um grupo de empresários que está se formando, ou vai ter um encontro assim, a associação comercial está organizando tal coisa, vamos lá? Mas ir lá? Não, é gratuito. Hoje não dá. Hoje não dá. Mas o que você vai fazer? Não, hoje já tem um compromisso. Vai ver o compromisso do cara... Ir pra casa dormir e assistir Netflix. Netflix, entendeu? Cara, então assim, a gente tem que se entregar um pouco ao negócio, né? E entregar um pouco pro nosso negócio é entender que de vez em quando a gente tem que fazer uma social, de vez em quando a gente tem que conhecer novas pessoas, novos fornecedores, novos parceiros, porque é justamente esse novo olhar sobre tudo que faz a gente não mudar de ideia, mas a gente pensar. Eu costumo brincar, né? Quando eu vou fazer consultoria. Não tô aqui para você mudar de ideia. Eu quero que você pense só. Então não precisa mudar a sua forma de pensar do jeito que eu penso. Sim. Mas tenta, pelo menos, pensar a respeito. Né? E aquela coisa, né? Se o que te trouxe até aqui foi tudo o que você fez e você não está contente, vai repetir? Exato. Se você repetir, network é tudo na vida da pessoa, né? Se você repetir tudo o que você fez até agora, no máximo você vai ter o mesmo resultado. Exato. Então, se você quer um resultado maior... Se você sempre a mesma coisa, né? Não mudar. Seu resultado vai ser não vai ter resultado diferente se você está fazendo sempre a mesma coisa. Né? E aí, só que uma questão, né, básica de empresário também, que às vezes não dá certo, resistência à mudança.
Não é porque você fez há 5, 10 anos atrás daquele jeito e funcionou, que hoje vai funcionar. Vai continuar funcionando. O cenário muda muito, a tecnologia muda, a forma do consumidor lidar com a gente muda. Tanto que é normal você ver que às vezes uma empresa mais nova está passando as mais antigas. Porque as tradicionais, elas estão deixando, elas estão paradas, e elas acham que a tradição vai salvar elas. E é muito pelo contrário. Né? Hoje é agilidade, né? Hoje é agilidade. Pô, o cara lançou uma loja aqui, mas puto, o cara tem a pegada, né, da internet, da rede social. Pô, a gente pode dar um exemplo aqui, acho que pode falar, né? Pode. Da Suzana Bolos aqui, que fica na frente aqui da gente. Pô, ela estourou na internet. Né? Eles têm um produto maravilhoso. Suzana, queremos você por aqui. Suzana Bolos. Se essa entrevista chegar a você até aí, a próxima entrevistada, quem sabe. Mas assim, eu falo porque a gente segue, né? E eles bombaram na internet. Logicamente, eles têm um baita produto. O produto deles é muito legal, né? Mas assim, aí deu oportunidade para a menina certa lá, parece, né? Eu não sei muita coisa, mas a história da que a pessoa pegou, começou a fazer uns vídeos engraçados na internet, pô, bombaram de vender. Estourou. E assim, tinham outras empresas antes deles, né? Bem mais tradicionais, mais conhecidas de Jundiaí. Só que aí veio com essa coisa da modernidade, e voa. Né? Então a gente, por mais tradicional que a gente seja, a gente tem que estar sempre apto à tecnologia. O empresário não pode ter a cabeça fechada. Tem que aceitar, tem que estudar. Tem que aceitar. Tem que ver o que ele está fazendo, o que está dando certo dele. Os taxistas tinham quebrado, né? O Uber. Não é? Se os taxistas não se modernizaram, tudo bem que hoje voltou para trás, né? O Uber agora, pelo amor de Deus, porque caiu muito serviço. Porque o Uber também não soube crescer, né? Mas assim... Mas é uma realidade, eu falo assim, o exemplo é assim, é uma realidade que, a tecnologia vem. Vem, com certeza. E se você achar que você tem que ficar parado porque você é tradicional, não, eu sou tradicional, eu não mexo com isso. Não adianta, cara. A gente como empresário, né? É a minha forma de fazer as coisas, ok, mas a forma que você quer fazer as coisas é o que o cliente quer comprar. Ele paga por isso, entendeu? Exatamente. Uma coisa é eu querer vender aquilo, outra coisa é outra pessoa querer comprar. Entendeu? Então tem que casar os dois, né? Casar os dois, só que daí você não está casando e o cliente fala assim, olha, até compro, mas se for assim, cara, é mudança. Né? Por falar em mudança, quais são os planos e objetivos que a Veneza tem para o futuro aí? O que você está pensando em fazer, Guina? Então, a minha ideia sempre foi franquear a loja. Boa. Eu pensei, quando a gente montou a loja piloto lá, o modelo era para franquear, até a gente está em estudo, né? Isso daí também é outro investimento que você tem que fazer. Sim. Mas tudo é processo, né? Para franquear validar, formatar, franquear, expandir. Sim. Então tudo é processo. Então a gente tem que primeiro validar o negócio e a gente está fazendo um estudo sobre isso daí. A gente já fez alguns orçamentos com o pessoal que trabalha com esse sistema de franquia. Hoje tem algumas pessoas que estão procurando a gente. Antes era a gente que procurava as pessoas para tentar fazer negócio. Hoje a gente já percebe que as pessoas que trabalham no segmento de franquia procuram a gente e já enxerga o modelo bom. Já enxerga o modelo, Então a gente tá nesse estudo também. Então eu acho que é uma coisa super interessante porque quando você trabalha de forma escalonada, o negócio acontece de uma forma mais rápida. Então essa é a ideia. Ainda a gente tem ideia de franquear a loja, mas isso num período, vamos dizer assim, a médio e longo prazo, né? Porque não de agora. Então agora a ideia é validar lá e partir para essa linha aí. Muito bom. Legal. Guina, estamos chegando ao final. Já, né? Já. Passa rápido demais, né? Já estamos com 45 minutos de programa. Então assim, chegando ao final aí, primeiramente queria agradecer você aí pela disponibilidade, pela presença. Eu que agradeço o espaço aí. Parabenizar a casa, né? Que eu tive prazer de conhecer. Muito legal, muito bacana. Tem muito para crescer ainda, né? Se quiser. Avenida 9 de Julho, qual o número? 1800, loja 9. 1800, loja 9. Então quem quiser conhecer, Burger King, né? Tem um cronograma de eventos também. Não é só a casa, só pelos acessórios e itens para churrasco, mas também tem toda uma série de eventos. Happy hour de quarta-feira. Isso, tem semanas que tem happy hour de quarta-feira, tem o sábado também. Tem banda. Sábado tem domingo, foi super legal lá. Domingo com carne assada, né? Então, quem quiser conhecer, conheça. Muito importante. Deixa uma última mensagem aí, Guina. Última mensagem para quem quer empreender, para quem está querendo buscar e colocar a ideia em prática. O que você sugere aí para o pessoal? Eu acho bacana. Eu acho que quem tem vontade de empreender, que
que queira empreender, eu acho que é válido. Não é fácil, apesar das pessoas acharem que empreender é fácil, não é fácil. Mas eu acho que empreender é a oportunidade de aprender todo dia, é a oportunidade de você ter uma vida melhor, a oportunidade de ter um negócio cada vez melhor. Eu acho que empreender vale a pena, cara. Eu falo que hoje, desde o começo eu falo que a gente tem que seguir e tentar outros negócios. Eu falo que eu não vou parar por aqui, mesmo que dê errado, eu vou continuar, vou tentar de novo, outro processo e bola para frente. Quem quiser empreender, deve empreender sim. Nunca desistir do sonho. Beleza? Algum comentário? Não, é isso aí mesmo. Valeu, Obrigado, Guina. Agradeço o espaço. Obrigado mesmo. Muito legal. Gente, fechamos aí então mais um episódio da nosso De Pouco em Pouco. Toda história antes de dar certo. Aqui não é só glamour. Aqui a gente fala daquilo que faz o empresário pensar e daquilo que todo empreendedor tem que saber. As dificuldades, mas também toda a satisfação de fazer o negócio girar. Até o próximo episódio. Aí, Valeu. até a próxima, obrigado.